Imagina a seguinte cena. Um caminhão da sua frota sai cedo para uma entrega. Quando ele volta no fim do dia, ninguém confere nada. Não tem registro de quilometragem, não tem anotação sobre combustível, ninguém olha se a lataria está intacta. Dias depois, aparece um amassado na porta. E aí, quem foi? Esse tipo de situação é muito mais comum do que você imagina. E o que parece detalhe vira uma dor de cabeça enorme. Prejuízo financeiro, desgaste na equipe e, em alguns casos, até processos judiciais. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre controle de entrada e saída de veículos. Vou te mostrar por que esse controle é indispensável, quais os riscos quando ele não existe, como implementar um processo simples e, claro, como que a tecnologia pode deixar essa rotina de um jeito que você talvez nem imagine. E fica comigo até o final, porque eu vou liberar um kit gratuito de checklists, incluindo um modelo de entrada e saída em Word que você já pode usar amanhã. E vou te mostrar como que você pode testar a versão digital desse checklist dentro de um app sistema. Vamos lá? Quando a gente fala em frota, seja de carros, motos, caminhões ou até máquinas de obra, estamos falando de patrimônio caro. Cada veículo representa investimento, manutenção, combustível e impostos. Só que sem controle de entrada e saída, você está basicamente dirigindo no escuro. Esse controle é importante por 3 grandes razões. A primeira é financeira, é claro. Se eu não registro quilometragem, não sei quando agendar manutenção. Se eu não acompanho combustível, não consigo identificar consumo fora do normal. E se eu não tenho histórico de danos, acabo pagando por conserto que talvez nem deveria. A segunda é organizacional. Uma frota sem registro vira bagunça. É carro que some, motorista que troca, veículo parado sem justificativa. Quando existe processo de entrada e saída, você tem clareza, sabe exatamente o que está acontecendo e pode planejar melhor o uso dos veículos. E a terceira razão é jurídica e de segurança também, né? Se um veículo da sua empresa se envolve em acidente ou gera multa, você precisa saber quem estava no volante, em que condições o carro saiu e quando ele voltou. Isso protege a empresa e protege o motorista também. Sem controle, a dúvida vira padrão. Com controle, você tem prova, histórico e confiança. Eu gosto sempre de mostrar o lado negativo, porque é aí que a ficha cai. Vamos pensar numa empresa de transporte que não registrava entrada e saída e começou a perceber um aumento no gasto com pneus. Quando foram investigar, descobriram que alguns motoristas estavam trocando pneus entre veículos sem comunicar. Como não tinha registro de quilometragem nem vistoria diária, demorou meses até entender o problema. Prejuízo, dezenas de milhares de reais. Um outro caso, digamos que numa obra, uma retroescavadeira voltou com trinca no vidro. O operador dizia que já estava assim. O gestor afirmava que não. Sem registro de entrada e saída, como provar? O resultado é um desgaste na equipe, um clima ruim e um custo inesperado de manutenção. E tem ainda a questão das multas. Se a frota não é controlada, você recebe notificação sem conseguir identificar quem estava ao volante naquele dia e horário. E se a multa não for atribuída corretamente, além da multa em si, vem pontos na carteira da pessoa errada. Ou seja, sem controle, você não só perde dinheiro, como também perde credibilidade e até confiança dentro da própria equipe. Mas como colocar ordem na casa? A forma mais simples é com o checklist padronizado. Esse checklist funciona como um roteiro que garante que toda vez que um veículo sai ou entra, alguém verifica as mesmas informações. Na saída, por exemplo, quem é o motorista responsável, a data e o horário da saída, a quilometragem atual do veículo, condições gerais, os pneus, freios, luzes, lataria, nível de combustível e a assinatura confirmando a vistoria. E na entrada é o mesmo processo. Registra a quilometragem final, confere se houve dano, avalia se os níveis de óleo e combustível estão normais, observa se tem algo que precisa ser comunicado e daí por diante. Esse documento vira o histórico do veículo e com isso você tem base para tomar decisões, cobrar responsabilidade e garantir uma manutenção preventiva. Aqui no Produtivo, a gente já preparou esse checklist pronto em Word, junto com outros 23 modelos que você pode baixar e começar a utilizar agora mesmo. Esse kit é gratuito e eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha só como é fácil de usar.
Você assinala se é entrada ou saída, depois coloca as informações do veículo e do condutor, adiciona os dados da inspeção, como data e hora e quilometragem, e tem até um espaço para documentação, tanto do veículo como do motorista. E aí tem todo o checklist do estado do caminhão, que você pode inclusive alterar e adaptar com suas necessidades. Lá no final tem espaço para anexar fotos e para as assinaturas. Viu só como é fácil? Clica no link da descrição e começa a usar o quanto antes. Como eu disse, é totalmente gratuito. E se eu fosse você, depois de clicar ali para baixar o material, eu aproveitaria para clicar no botão de se inscrever também, tá? Porque toda semana tem vídeo aqui no canal do Produtivo, com dezenas de materiais gratuitos como esse. Então, aproveita a oportunidade. Agora, papel funciona? Funciona, mas tem limite. Papel some, se perde, mancha, não centraliza informação, você até consegue implementar, mas depois sofre para organizar. E é aí que entra a digitalização. Com o checklist de entrada e saída de veículos dentro do Produtivo, o processo fica muito mais confiável. Você pode personalizar as questões de checagem, incluir campos específicos para a sua realidade, anexar fotos, que é essencial quando se trata de comprovação de dano, e até colher assinatura digital direto do celular. O resultado é um histórico digital robusto. Se alguém questiona uma batida, você abre o registro. Tá lá a foto do veículo antes de sair sem dano nenhum. Ou tá lá o checklist da entrada anterior já apontando o problema. Não existe espaço para dúvida. Além disso, o gestor acompanha tudo em tempo real. Não precisa esperar planilha, não precisa digitar papel depois. É instantâneo. E isso economiza tempo, reduz custo e aumenta a transparência do processo. E não é papo de consultoria, tá? É vida real. Quando você controla a entrada e a saída de veículos, você reduz custos com manutenção, porque problemas pequenos são detectados cedo, você aumenta a vida útil da frota, porque veículos bem cuidados duram mais, você diminui atrito interno, porque as informações são claras, com foto e assinatura, você protege o motorista, porque ele não é responsabilizado por algo que não causou, e você ganha agilidade, né? Porque a conferência vira parte natural da rotina, e não uma burocracia chata. E sabe o que é melhor? Você pode testar um modelo digital de checklist de entrada e saída do Produtivo por 15 dias totalmente de graça. É só ativar dentro do app e experimentar. Então, recapitulando, controlar a entrada e saída de veículos não é burocracia, é inteligência. É o que garante que a sua frota funcione bem, que o patrimônio da empresa seja preservado e que os motoristas trabalhem com segurança. Você pode começar hoje mesmo baixando o nosso kit gratuito de checklists. E se você quiser, dar o próximo passo, experimentar o checklist digital do Produtivo sem custo nos primeiros 15 dias. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente traz conteúdo prático e direto para quem lida com frota, manutenção e serviços de maneira geral. E eu quero muito saber, como é que vocês fazem hoje o controle de entrada e saída de veículos da empresa de vocês? Comenta aqui embaixo porque eu adoro trocar ideia com vocês e responder as dúvidas que surgem no meio do processo. Então, por hoje é só, até o próximo vídeo e um abraço!